Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando titubeis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segue-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-nos em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocarei o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este será Deus. E todo o povo respondeu: Está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa por fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez dormindo, e precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado, pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-a sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e eles fizeram. De novo disse: Fazei-o pela terceira vez, e eles fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu também de água a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Feche os teus olhos, curva sua fronte. Santo Deus, Pai querido, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos nessa noite pelo privilégio que o Senhor nos deu, Deus, de estarmos na tua casa. Que o Senhor tire de nós todo o ruído, Senhor, desses momentos que estamos vivendo, preocupações, ansiedades, medos, Senhor, e euforia. Que todos esses ruídos, Pai, sejam reduzidos, Pai, diminuídos, para que ouçamos tão somente a tua doce e suave voz, Pai, a falar conosco. Que a tua palavra encontre, Senhor, o nosso coração preparado, Deus, para que ela possa dar frutos, e frutos que durem por toda a eternidade. Assim nós te pedimos, Pai, e desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos conhecem a história de Elias, um profeta de Deus,
uma história muito interessante que fala sobre uma pessoa que, diferente dos outros profetas, ele não tinha pedigree. Todos os outros profetas, quando vieram, a apresentação do profeta tem que é filho de não sei quem, e que ungiu o rei não sei o que lá, e que tantas outras coisas, mas Elias era uma pessoa desconhecida. No meio de uma situação tão grave que o povo de Deus passava, Deus levantou um homem, e esse homem foi Elias. E dentre todas as pessoas, Elias talvez fosse o mais despreparado, mas Deus escolheu Elias para fazer a sua obra, e Deus o levanta no momento de pior idolatria que o povo de Deus já tinha passado. O rei Acabe se casou com Jezebel, e nesse casamento foi introduzida a adoração a Baal, e de maneira nacional. Todo o território de Israel tinha lá agora um Deus de Baal, e eles cultuavam a Baal e cultuavam ao Deus de Israel da mesma maneira, achando que aquilo poderia ser feito de modo de sincretizar as duas adorações ali em conjunto. E nesse período Deus levanta o profeta Elias, dizendo a ele para que fosse até o rei e desse um recado. E o recado que Elias deu ao rei Acabe é que por 3 anos e meio, não haveria mais chuva. O rei Acabe não se comoveu, o rei Acabe não se sentiu ali preocupado com essa situação, e seguiu a sua vida, não mudou nada na sua rotina. Passa-se o tempo, Elias se esconde, ele vai até a casa de uma viúva. Na casa dessa viúva ele consome toda a provisão que ela tinha, ela fica sem, mas Deus abastece de farinha e azeite a sua casa, até que viesse a chuva novamente. O seu filho morre, e ela olha para esse profeta e diz: ô profeta, você veio aqui para trazer maldição para minha casa? E Elias naquela hora também ficou impressionado, porque ele foi lá para trazer a palavra de Deus, para trazer vida, e o filho daquela mulher morre, e ele vai orar a Deus falando: Senhor, o que está acontecendo? E ele passa ali então por um período de oração, pedindo a Deus e clamando a Deus que a vida voltasse para aquele menino. A Bíblia diz que ele se deita por 3 vezes sobre ele, e isso não é para que se repita, né? Pessoas que possam pensar: legal, é só deitar em cima de alguém que a pessoa ressuscita. Ele estava ali achando que o calor do seu corpo reaqueceria aquele menino, mas ele clama a Deus e Deus ouve. E acontece o primeiro registro de ressurreição nos textos bíblicos. A primeira vez que alguém aparece como ressurreto, voltando dos mortos, esse menino. E ele chega para ela e diz: olha aí o teu filho. E ela olha e fala: olha, você realmente é servo de Deus, e o que Deus fala através da sua boca é verdade. E ele fica lá escondido por 3 anos e meio aproximadamente, e de repente Deus vai até ele dizendo: agora é a hora de você ir lá falar com Acabe. E ele segue então o seu caminho. No caminho até Acabe, ele se encontra com Obadias. Obadias era um dos servos, provavelmente o que administrava o palácio, e administrava também as propriedades do rei Acabe. E enquanto eles estão ali conversando, Obadias olha para ele e fala: não, meus olhos não estão vendo o que estão vendo. Ele começa a coçar os olhos talvez, e diz: mas é você mesmo, Elias? E Elias diz: claro que sou eu. Só que é o seguinte, agora você vai até Acabe e você vai dizer que eu estou chegando. E aí esse Obadias fica tão preocupado, ele diz: olha, Elias, deixa eu te falar um negócio. Durante todo esse tempo, se procurou por você. Olha, Acabe mandou um representante do reino para cada uma das cidades, mas foi uma busca muito grande atrás de você e ninguém te achou. Ele fez todo mundo que foi jurar que não viu, para garantir que não estava sendo encoberto. E agora você está me dizendo para que eu vá até lá e fale com Acabe, para dizer que eu encontrei Elias? Se eu for, eu vou morrer. Ele vai querer me matar. E Elias vira para ele e fala: amigão, vai lá, diz que eu estou voltando e diz que eu vou ter uma conversa com ele lá. E Obadias vai então conversar com Acabe, até que chega o momento em que eles finalmente se encontram, Elias e Acabe. E quando eles se encontram, já se faz cerca de 3 anos e meio que não chove. Não chove. E eu queria lembrar aos irmãos que quem vivia naquela época, dependia de plantação.
Acho que a gente já falou aqui uma vez, mas se faltasse suprimento na sua casa, você não poderia ir até um supermercado para comprar. Não teria ali um Extra, um Carrefour ou qualquer coisa assim, para você ir lá e comprar um saquinho de arroz, não sei que marca que você gosta. É parborizado que fala ou carborizado? Parborizado, né? Não é carbonizado não, né? Você gosta desse arrozinho aí ou não gosta, sei lá. Você vai lá no teu mercadinho, compra, passou. Essa turma não tinha. Se não chovesse, se a plantação não vingasse ali, meu irmão, era o ano inteiro sem provisão, se não tivesse feito estoque. Esses estavam há 3 anos e meio. E o rei Acabe saiu com Obadias para procurar mato, para procurar ali comida e alimento para os seus animais, para que ele não tivesse que matar mais nenhum. A situação era terrível. Quando finalmente Acabe encontra com Elias, ele encontra com aquele que profetizou que pararia de chover. Ele estava atrás desse homem, meu irmão. Ele estava atrás para um propósito, para falar: agora você vai falar que vai chover, irmão. Fala que vai chover, pelo amor de Deus, para começar a chover nesse negócio, que eu não aguento mais essa sequidão toda. E talvez ele quisesse pegar Elias pelo pescoço. Eu não sei se você fosse Acabe, o que é que você faria? Se eu fosse Acabe, com certeza, primeiro que eu ia catar ele, ou se eu fosse Acabe, eu pegaria Elias pelo pescoço e falar: ô colega, como é que você me joga uma praga desse jeito aqui? Acaba com a chuva, olha as terras tudo sequinha, as vaquinhas não tomam mais banho, os rios estão minguando, não tem mais provisão, não tem água, não tem mais nada nesse negócio. E aí finalmente, entre a conversa deles, ele diz, entre as questões, o motivo de faltar água e faltar chuva por tanto tempo. O motivo é um só, meu irmão: idolatria. Idolatria. Da mais grave que o povo de Deus já passou. Entre todos os momentos da história, esse é o momento e o período mais grave de idolatria. E Deus não chamou milhares de pessoas, não mobilizou ministérios gigantescos, não mobilizou lideranças, e Deus chamou um homem para que fosse lá e dissesse que não teria mais água, não choveria mais. E ali naquela conversa, que se explica o motivo, e esse motivo é a idolatria, eu queria só fazer um parêntese aqui, ou como diz um amigo meu, fazer um parênteses, né? Idolatria, meu irmão, talvez seja dos piores problemas que a igreja enfrenta hoje. Muita gente pensa no pecado de ordem sexual, muita gente pensa na questão do dinheiro, ou é do poder e uma série de coisas. A idolatria, no meu ponto de vista, é o problema central de todos nós. Nós não somos absolutamente nada diferentes de como era o povo na época de Jacó, na época aqui de Elias e todos esses personagens bíblicos. Nosso problema é a idolatria. Muitos de nós aqui têm ídolos formados no seu coração. Aí alguém pode dizer aqui: não, mas espera lá, quando eu me converti, para quem não nasceu em berço evangélico, eu joguei fora todos os santinhos que eu tinha, deixei aquele troço de lado. Outros podem dizer: não, imagina, mas quando eu me converti, eu joguei fora todos aqueles colares, aquelas coisas que eu carregava e fiz um monte. Não, agora é só Jesus da minha vida. Meu irmão, às vezes a busca por algo que a gente tem tanta vontade que aconteça, ela se torna tão grande no nosso interior, que ela cresce a ponto de se tornar um ídolo. Muito ao contrário do que muitos pensam, o ídolo não é o santinho lá da igreja católica, não, só. Às vezes o teu filho pode ser um ídolo na sua vida, o teu marido, a tua esposa, o teu trabalho. Você vive em função daquilo, capaz de morrer em função daquilo. O que a Bíblia diz? Buscai a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Buscai a Deus assim. Mas o que a gente mais vê são pessoas desesperadas, fugindo da presença de Deus, porque estão com problemas em alguma área da sua vida e estão buscando, de qualquer modo, restabelecer alguma coisa que bagunçou. Esse troço, meu irmão, chama-se idolatria. Muitos idolatram a figura do seu líder, achando que ele é alguma coisa. Nosso pastor aqui, o pastor Aguiar, eu fui em Sorocaba ontem. Inclusive o pastor Aguiar teve uma viagem, por isso não está presente conosco hoje.
Eu fui em Sorocaba ontem e foi tão gostoso, não só porque é meu pai, e porque é um pastor também na minha vida, uma autoridade, mas o irmãozinho chegou para mim lá, um irmãozinho novo. Quem conhece a história de Sorocaba sabe o momento de renovação que estamos passando por lá. Ele chegou para mim e disse assim: olha, pastor, eu quero dizer uma coisa. O Aldo estava junto, né? Falou: olha, eu já passei por várias igrejas, já passei por ministério A, por ministério B, já fui não sei aonde, fui não sei o que lá, conheço pastor a dar com rodo, mas igual o pastor Aguiar é diferenciado, foi o termo que ele usou lá, para dizer, louvado seja o Senhor, meu irmão. Só que uma coisa é haver uma admiração, outra coisa é transcender essa admiração e achar que Deus só se movimenta ou que Deus só faz algo através da mão de alguém. Porque quando vai orar, precisa ser orado pelo pastor, ou precisa ser orar pelo bispo, pelo apóstolo, pelo anjo, seja lá o nome que se dê por aí. Você se esqueceu que Deus lhe fez por sacerdote? E que nas tuas mãos existe a mesma bênção que está na mão de qualquer outra pessoa, não importa o seu título? Aliás, título, para que serve? Se não prefeito de organização da comunidade, prefeito de governança, governo da igreja, só para isso. Não há diferença. Alguém olha para mim talvez e diga: pastor ungido, aleluia, abençoado. Meu irmão, anda um pouquinho comigo que você vai ver meus problemas que é igual ao seu. Vai, faço número 1, número 2, igualzinho você. E quando come feijão, irmão, não é? Idolatria é um problema central que a igreja enfrenta. Às vezes, a frustração, porque depositou tanta confiança em A, ou B, ou C, faz com que a gente espiritualmente se desabe. E quando isso acontece, passa a perceber que havia idolatria no coração. E Deus, meu irmão, é um Deus que não admite divisão da sua glória, de modo nenhum. Eu ouvi de alguém dizendo certa vez que Deus é ciumento e que Deus é egocêntrico, que Ele quer a glória só para si, uma série de coisas. Eu vou lhe dizer porque Deus diz a todos nós que somente a Ele devemos dar glória. Porque não há nada, não há quem seja maior, não há quem seja melhor, não há quem tenha condições de dar o alimento espiritual que nós precisamos, senão Deus. É por isso que Deus, e tão somente Deus, nós devemos buscar. E Ele sabe dessas coisas, e por isso Ele diz: não busque em qualquer outro lugar, que você vai passar fome. Você está com fome espiritual, meu irmão? Então não vai buscar naquele troço feito de gesso, porque ele não vai te dar alimento. Não vai buscar nessa pessoa, porque talvez você se iluda por um período de tempo, mas vai chegar um momento em que ela vai te decepcionar. Mas eu não. Passa dia, passa noite, vem chuva, passa tudo, mas a minha palavra permanece e permanece eternamente. É por isso que Deus diz: somente a mim seja a glória. Não busque mais nada em lugar nenhum. Mas a gente teima. Não diferente era o povo de Israel naquele período, e teimava. Então, meu irmão, eu sei que você ama o seu filho, você ama a sua filha, eu também amo os meus, e digo a você, ser pai é das coisas mais maravilhosas que eu já experimentei até hoje. Mas os meus filhos não podem estar acima de Deus na minha vida. A minha esposa, por mais que eu a ame, ela não pode estar acima de Deus. Os meus pais, a igreja, meu irmão, não está acima de Deus. Ao contrário, e muito pelo contrário, né, como se brinca. Por isso idolatria é um grande problema, e essa turma aqui passava por isso. Então Elias não pensou duas vezes e chamou: vocês têm aí 450 doidão aí, eu sou um só, sou o último que restou. Ele achava que ele era o último. Sou o último que restou aqui, em defesa do nosso Deus. Vamos fazer o seguinte? Vamos ver se vocês são cabra macho mesmo? Traz aí, traz os boizinhos aí, nós vamos fazer oferta aqui e é agora. Monta aí, do jeito que vocês quiserem, monta o seu altar aí a Baal, põe aí o boizinho, põe a aí para torrar, e ninguém pode tacar fogo, porque eu vou fazer a mesma coisa no altar do Senhor aqui. Nenhum de nós colocará fogo, mas o Deus que se manifestar e consumir essa oferta, esse é Deus de verdade. O que não fizer é Deus coisa nenhuma. E nós vamos desmascarar essa história aqui e agora. E assim foi.
Fizeram lá, e a Bíblia diz que os 450 profetas de Baal, 450, meu irmão. Nós estamos aqui talvez uns 50, 60, sei lá, fazendo a conta, batendo os olhos assim rapidinho, sei lá quantos nós somos aqui. Tinha 450 ao redor daqueles animais mortos ali, daqueles pedaços para oferta. E eles estavam lá, arruma malaê, fazendo alguma coisa lá para ver se caía fogo do céu, e não caía fogo do céu, e os caras estavam lá, e aí passa Elias, e Elias, olha, eu vou te falar, viu? Elias é sensacional, ele chega lá e falou, gente, e aí? Cadê o fogo? Né? Como tem aquela música lá, e vai descer, como é que era a música? Já não lembro mais a música. E ele foi lá para o pessoal lá e falou, e aí, gente? Vai cair fogo no céu? Alguém lembrou da música aí? Hã? E é sapato de fogo. Eu sei lá, aquela lá. Aquelas músicas, né? Que levantam a gente aí espiritualmente. E cadê? Cadê o fogo? Cadê? Será que o Deus de vocês está dormindo? Não, eu acho que ele está viajando. Vocês foram consultar a agenda de Baal, de repente ele está viajando. Isso Elias dizendo, na frente de 450 homens. E não só na frente de 450 homens, mas de todo o povo de Israel. Porque ele fez Acabe chamar todo mundo. E Acabe chamou toda a rapa lá, veio todo mundo assistir aqui, ó. Nós vamos ver aqui o que é que vai dar esse negócio. E Acabe, interessante que ele não se posiciona. Note a figura de Acabe nisso. E aí ele está lá, e aí, será que ele foi dormir? Vocês têm que falar mais alto, minha gente, clama mais alto, porque aí ele vai escutar. E a Bíblia diz que eles começaram a gritar, a clamar mais alto, aumentaram o tom de voz, e não só isso, mas começaram a pegar punhais, facas, e começaram a se cortar, e cortaram uns aos outros, porque esse era o procedimento, coisa esquisita, e começaram a se cortar até que escorresse sangue, até que o sangue deles começasse a correr, e cair sobre aquela oferta, e clama, e se corta, e clama, e se corta, e clama, e se corta, até que chega uma hora que Elias fala, ei, já deu, chega dessa patavina, mas foram horas e horas daquela situação. E aí Elias chega, vê que o altar de Deus estava desmontado. Provavelmente os profetas de Baal destruíram o altar que era o altar do Senhor. Ele vai, pega 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel, monta bonitinho lá o altar, põe as coisas lá, e ele diz, espera aí, não é assim não. Vocês vão encher uns baldão de água aí, ó. Pega aqueles baldes de açaí que acabou aí, ó. Enche de água e joga em cima da carne. Joga em cima das pedras. E eles cavaram como se fossem covas, pequenas valetas ali no entorno do sacrifício. Pode encher da água aí, ó. E jogaram. Terminou? Terminou. Vai de novo. Eles querem de novo. Joga água. E pela terceira vez ele falou, agora de novo, rapaz, porque vocês vão ver que o poder de Deus não é de brincadeira não. Você já tentou acender fogueira com madeira molhada? Já tentou? Já fez isso? Não? Teve um acampamento que nós fizemos há muito tempo atrás, e que a gente, se empolgou em fazer a noite da fogueira, culto da fogueira, Vamos tacar fogo ali, vai todo mundo ficar em torno do fogo, e nós vamos orar ao Senhor, olhando para o fogo ali, aqui, todo mundo quentinho, legal. Então começa a catar as madeiras, e tinha chovido um dia antes, E começa a catar as madeiras lá, a gente, quase derrubou a árvore lá do sítio do homem, para catar as madeirinhas, junta tudo. Ó, irmão, nós tacamos óleo, nós jogamos papel, nós jogamos até gasolina naquele negócio, e não pegava fogo. Não pegava fogo. Demorou acho que umas 2 horas, se não mais, para finalmente o fogo consumir aquele negócio e subir. Mas saiu aquele foguinho, sabe quando o gás está fraquinho? Sai aquela labaredinha assim, sem vergonha. Depois que pegou fogo. Ele mandou jogar água 3 vezes, falou, inunda esse negócio aí. Há quem diga que cada balde daquele era cerca de 14 litros de água que foram jogados ali. Essa água encheu todo o entorno do lugar onde havia sido colocado o sacrifício, o altar para o Senhor. E ele fez uma oração. Sabe o que é bonito nessa história, meu irmão? Não teve aquela oração, aquela cheia de show de pirotécnicos, Aquela cantoria, aquela gritaria, e no meio, na hora que ele fala, Senhor, alguém fez, jogou um fogo assim, E que não sei o que, e bombinhas estourando. Não, ele começou a clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, responde-me, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó.
Faz descer fogo do céu, papai. Queima essa oferta para que todos aqui saibam que o Senhor é Deus e que eu sou um profeta do Senhor. Acabou. Oração simples. Capaz dele ter terminado de orar e feito assim, né? Vai que solta o fogo aqui em mim, aqui, né? Ele estava ali do ladinho, opa! A Bíblia diz que quando ele termina a sua oração, as labaredas do céu vêm e consomem todo aquele animal, lambe tudo, não sobra uma gota d'água, e a Bíblia diz que todos olharam para aquilo e disseram: o Senhor é Deus, aleluias! Louvado seja o Senhor, porque Deus é bom. Agora precisava, meu irmão, descer fogo do céu para os irmãos acreditarem que Deus é o único Deus, sendo que toda a história do povo de Israel, toda a história da sua vida, você conhece mais do que eu conheço a minha. Precisa Deus fazer um show pirotécnico para os olhos se abrirem? Mas se precisar, Deus vai levantar um Elias, porque se a idolatria tomar um lugar que não devia, Deus se manifesta, meu irmão. Deus não fica paradinho lá esperando o circo pegar fogo, mas Ele põe fogo e consome. Assim como Ele fez lá com Moisés, Ele vai e consome aquele fogo ali, consome aquela oferta, leva tudo ali, e finalmente Elias vai e fala o seguinte: agora, agora funciona da seguinte maneira: prende todo mundo aí. Quero os 450 aqui, ó. Comigo, venha. E eles foram andando, desceram até um lugar, e a Bíblia diz que Elias cumpriu a palavra de Deus, cumpriu as leis do Senhor, de que aquele que adorasse e que cultuasse um outro Deus que não fosse Deus, fosse morto a fio de espada. Você vai encontrar isso em Deuteronômio. Ele leva e mata os 450, não sobra um. E ele volta para Acabe dizendo: Acabe, é o seguinte, corre, porque agora vai chover. E vai rápido, porque senão a chuva vai atrapalhar a tua carruagem. Some daqui, pode ir, porque agora vai chover. E sabe por que vai chover? Porque Deus mostrou para todo mundo que a idolatria não tem espaço aqui. Ninguém mais agora vai buscar outra coisa senão a Deus. E porque isso foi corrigido, agora vai voltar a chover. E a Bíblia diz que Acabe sai vazado, corre, como diz aquele lá, corre, saiu lá correndo. E aí ele chama o seu assistentezinho lá, né? Devia ser um corintiano. Ele chama lá o seu assistente e diz: vai lá ver se está chovendo. E aí ele foi e voltou: não, ainda não. Vai de novo. Não, ainda não. Vai de novo. Não, ainda não. 7 vezes ele vai, na 7ª ele diz: olha que agora está ficando escuro o negócio ali, hein? Estou vendo uma nuvenzinha ali, o troço está vindo mesmo. E a Bíblia diz que de uma maneira sensacional, e essa é uma visão que você precisa ter, meu irmão, na leitura bíblica, Elias toma a sua capa, ele vai à frente da carruagem de Acabe, e ele vai correndo junto com a carruagem de Acabe, mas ele vai à frente. Elias vai à frente, a carruagem vem atrás, e a chuva, a provisão de Deus vindo. Deus vem vindo atrás de mim e de você, meu irmão. Deus não te desamparou e não te deixou sozinho, mas Ele tem vindo. Então segue na missão que Deus lhe deu, porque há propósito do Senhor, e Deus vem vindo com a sua chuva, meu irmão. E nesse caminho que ele está seguindo ali, finalmente, ele chega até o seu lugar, a chuva vem, mas Acabe, em vez de olhar para aquilo e fazer como fez Davi. Ontem lá em Sorocaba falávamos sobre uma aliança que o povo de Deus, Josué, fez com os gibeonitas e que não devia ter sido feita. E que 400 anos depois, Davi passando por 3 anos de fome em todo Israel, ele fala: mas o que está acontecendo, Deus? E Deus diz: foi porque Saul foi lá e investiu contra o povo que tem aliança com o meu povo. Não pode. Quebrou uma aliança, horas. O que fez Davi? Foi se consertar, clamou a Deus: como é que eu resolvo esse negócio? Custou 7 vidas, 7 pessoas foram mortas, foram enforcadas por conta de uma quebra de aliança, segundo diz a Bíblia. Mas Davi foi atrás, Davi se interessou em saber por que o povo estava sofrendo daquele jeito. Acabe não. Depois de ver que Deus consumiu ali no seu altar, consumiu a sua oferta, Acabe não se arrependeu, meu irmão. Acabe não foi tocado no seu coração, ele continuou gelado e foi falar com Jezabel, falou: e agora, o que nós vamos fazer? E sabe o que ela disse? Ela: olha, que eu morra amanhã, que eu esteja durinha, morta aqui no chão, se eu não fizer com ele, com esse Elias, o que ele fez com os 450 profetas de Baal. Eu vou atrás desse homem. Em vez de corrigir a sua vida,
Acabe continua no caminho do erro, mesmo vendo com seus olhos que a terra comeu, né? Ele continua perseguindo o caminho do erro. E a Bíblia diz que Elias, meu irmão, quando tomou conhecimento de que essa mulher, né, queria dar uma investida contra ele, a Bíblia diz que ele foge. Ele foge. Vai se esconder numa caverna, ele corre. No meio do caminho, a Bíblia diz que ele se deita debaixo de uma árvore, e ele está lá deitado, esperando, dá um pouquinho de sono, ele dorme, só que de repente vem um serviço do céu. Um anjo do Senhor vem dar um cutucãozinho nele. Acorda aí, Elias. Aí ele acorda, vê um anjo. O anjo tem lá um pãozinho assadinho, gostosinho, água fresquinha para ele. Ele vai lá, come, vira e dorme. Ô meu irmão, olha um negócio desse. Você consegue imaginar esse negócio? Porque você não pode ler a Bíblia, meu irmão, daquele jeito que dizia assim, ele olhou e a sua cabeceira havia pão assado na brasa. Você tem que entender esse trem e você tem que imaginar, você tem que visualizar. Meu irmão, ele estava fugindo. Ele enfrentou 450 homens, enfrentou o rei da sua nação, enfrentou a mulher que trouxe toda a idolatria para esse lugar, ele enfrentou toda a nação, porque ninguém acreditava que Deus faria aquilo, ele foi firme e perseverante. Eu queria ver se fosse um de nós ali, que não tinha nada acontecendo lá, ele foi lá e disse, Deus vai consumir esse fogo aqui. E se Deus não quisesse consumir? Ele ia ficar com cara de tacho? Ele seria morto? Ele se colocou ali em risco, ele foi firme, valente. Antes de tudo isso, ele foi alimentado por corvos. A Bíblia diz que os corvos levavam comida para ele todo santo dia. Assim como Deus alimentou o povo do Egito, lá no deserto, quando saiu do Egito, tinha um maná diário, todo santo dia. Elias também foi alimentado. Passou 40 dias sendo alimentado por corvos. Ô meu irmão, você já pensou, você está parado com aquela fome, aquela vontade de comer um açaí? Aí você está orando assim, né? Fala, Senhor, será que o senhor podia mandar um açaí para mim? E de repente você olha para cima e você vê um passarinho preto lá longe assim. Eu não sei como é que corvo faz, de repente, ué, né? E aí você olha assim e fala, rapaz, o que tem na boca daquele passarinho? Aí ele vai chegando perto, é um pote de açaí para você. Você fala, obrigado, Senhor, vamos comer aqui meu açaí. Aí no outro dia você fala, rapaz, o senhor está com vontade de comer aquela picanha, né? Porque eu descobri agora que, cadê a Angélica? Né? Eu descobri que a gordurinha da picanha pode. Não tem nada de problema do coração a gordurinha da picanha. Então nós senta a mão naquela gordura agora, né? Aí você está com vontade daquela picanha, aí de repente você vê outro passarinho, lá em cima. Mas o que tem na boca daquele passarinho? Aí quando ele vem chegando segurando lá a churrasqueira, né? Já com a picanha, você fala, nossa! Por 40 dias ele foi alimentado por corvos, meu irmão. Enfrentou tudo aquilo e viu o que aconteceu. Ele era um homem firme de fibra, era o único que resistiu ali, e estava lá, e de repente ele se amedronta, corre, foge, ele dorme no meio de um lugar inóspito. Ele é acordado por um anjo. Ô, meu irmão, você é teu pai e tua mãe que te acorda, você olha assim e fala, ai, tá bom, depois eu levanto. Ele foi acordado por um anjo, meu irmão. E o anjo trouxe lá a comidinha para ele. Como Deus é carinhoso com a gente, né? Eu vi o testemunho de um missionário que estava em campo e, por algum motivo, os mantenedores não enviaram mais a provisão financeira, deixaram ele na mão. Literalmente ele passou a viver pela fé no lugar onde ele estava, um país diferente, que ele era recém-chegado. E a esposa dele tinha uma vontade muito grande de comer leite em pó. E ele foi fazer a compra com o que dava, trouxe o que dava, não deu para trazer o tal do leite em pó, e ela ficou muito triste. E eles oraram ali, agradeceram a Deus e seguiram, mas ela estava triste, porque ela queria comer lá o tal do leite em pó. Alguns minutos depois da oração dela, a campainha toca. Era a vizinha com um saquinho de compras, dizendo, olha, eu estava passando ali no mercado, eu trouxe aqui para vocês, tá? Aí, tudo bem aí? Tudo em ordem? Saiu, quando ela abriu, entre as coisas que tinham ali, o que é que tinha ali? O tal do leite em pó. Deus cuida de nós, meu irmão, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Se você quer ver falar do poder de Deus, conversa com gente que vai pregar o Evangelho em lugar onde não se pode pregar o Evangelho. Você vai ver o que Deus faz, meu irmão.
estava lá Elias, acordado por um anjo com um pãozinho e a aguinha do lado dele ali. E aí ele se levanta, acho que dá uma espreguiçadinha, come, bebe. Talvez ele tenha dito, obrigado anjinho, e voltou a dormir. Oh, meu irmão do céu, como é que pode um negócio desse? E o homem estava com medo. Com medo, o coração dele estava ali esmagado, ele não tinha condições, ele estava atribulado. E aí o anjo vai lá de novo, tim, 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 tim. Vamos acordar, princesa, vamos Elias, desperta do soninho aí, adormecido, vamos. Aí ele acorda, outro banquete na frente dele. E o anjo diz, come Elias, come, porque o caminho que você vai percorrer, você precisa comer, meu irmão, que senão você não vai resistir não, pode comer. E a Bíblia diz que ele come, e Deus manda ele, aliás, ele vai até o Monte Sinai, ele anda cerca de 400 quilômetros, e depois ele tem que voltar. Então eu acho que Elias era um cara, um sujeito que não tinha essa barriguinha que alguns de nós aí tem, né? Porque ele andou quase 1000 quilômetros nesse trajeto todo que ele fez. E ele comeu, se alimentou, foi até o Monte Sinai e se escondeu numa caverna. Se escondeu. Está lá escondidinho, quietinho no lugar dele. De repente, ele escuta um barulho muito forte de um grande temporal e trovões e uma série de coisas. Acontece um grande sopro e Deus sopra naquele lugar. A Bíblia diz que desmonta as montanhas, separa os montes pela força do vento. Imagina o som estrondante que era aquele negócio, aquele monte de coisa. Os montes se separaram, as pedras voaram, mas a Bíblia diz, Deus não estava nesse furacão, nesse ventão. E depois disso veio um grande fogo e uma série de coisas e Deus não estava. 3 grandes situações que a gente encontra aqui no capítulo 19 do livro de 1 Reis. Eu queria que você abrisse lá para que dessemos uma olhada. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, a partir do verso 9, diz: ali entrou numa caverna, onde passou a noite, então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, que fazes aqui? E ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, e procuraram tirar minha vida. Versículo 11, e Deus lhe disse, vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Até aí. Ele estava lá escondido na caverna, meu irmão. Ele não saía, não queria sair de lá da caverna. E Deus mandou então vir um grande ventão, chacoalhou tudo lá. Ele não se mexeu. De repente, veio um grande terremoto, tremeu tudo. Ele não saiu de lá. E de repente veio então o fogo e todos esses sinais, mas ele continuou lá. E a Bíblia é muito categórica em dizer que Deus não estava nem no vento, nem no terremoto e nem no fogo. Mas depois desses 3 veio uma voz mansa e suave. Versículo 13, ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna e veio uma voz que dizia, Elias, que fazes aqui? Veja, meu irmão, tem muitas pessoas que... eu acho que quebrou. Tem muitas pessoas que ficam nessa angústia e pensam que porque teve um grande movimento, Deus se manifestou aqui. Porque o louvor naquele dia estava tão forte, foi tão emocionante, Deus estava aqui.
porque estava naquele negócio, aquela vucu-vucu, o irmão veio e falou alguma coisa na minha orelha lá que bateu com o troço da minha vida. Deus falou comigo. A gente espera coisas grandiosas. A gente espera às vezes que desça um anjo do céu, como fez com Elias, e traga uma comidinha para mim, que eu estou com fome, vai. Né? O fast food celestial. Será que tem um I heaven, né? Apertar lá o I heaven, ver se sai comida do céu lá, né? Alguma coisa assim. E a gente está esperando coisas grandiosas. Nada dessas ações tiraram Elias da sua caverna. Mas quando ele ouviu a mansa e suave voz chamando, a Bíblia diz que ele saiu, ele cobriu o rosto e saiu. E Deus vira para ele: o que faz aqui, Elias? Veja como Deus é carinhoso, como Deus é bondoso. O que você está fazendo aqui, Elias? Coincidência te ver aqui no Monte Sinai, o lugar onde eu fiz a aliança com o meu povo, né? Coincidência você por aqui? E aí Elias diz, e rasga o verbo. Sabe, meu irmão, tem muita gente que conta as coisas muito rosinha, muito florida, né? Nas suas orações é tudo muito florido. Às vezes dá até uma indisposição de conversar em reunião de crente. Por que não? Porque nós estamos lá, glória a Deus. A casa está caindo, meu irmão. O sujeito não está conseguindo dormir faz 2 meses, mas não, glória a Deus, porque o ministério está avançando, e louvado seja o Senhor, porque batizamos 10 pessoas nesse mês, não sei o quê, mas o troço está pegando fogo. Mas floreia, como se a coisa fosse toda bonita. Elias não floreou. Elias foi lá e disse: olha, eu sou o único que sobrou aqui. Fui lá e todas as coisas que aconteceram, e depois de tudo eles ainda tentam me matar, e você ainda me pergunta o que é que eu estou fazendo aqui. Eu estou fugindo mesmo. Mas Deus não responde nenhuma das questões que ele coloca, e só diz para ele o seguinte: então, Elias, sabe como é? Pega aí as tuas coisinhas e vai, porque agora você vai ungir o novo rei de Israel. Pega as tuas coisinhas que você vai ungir o rei da Síria também. A missão dele também era internacional. E você também vai pegar lá, e vai pegar o Eliseu, que você vai ungir ele como o teu sucessor. Depois de você vem um outro profeta. Mas será que Deus não ouviu nada do que falou Elias? Sabe, meu irmão, tem momentos da vida da gente que a gente se frustra com as coisas, né? No domingo passado falávamos sobre os 300, bravos guerreiros que acompanharam Gideão, e que na primeira chamada que foi feita aqui, muitos, louvado seja Deus por isso, se levantaram. Mas eu não sei como é que foi a tua semana de domingo até hoje. Às vezes a gente se levanta no propósito, mas vem retaliação, né? E começa a vir problemas e discussões em casa, e se levantam problemas financeiros, e é no trabalho uma série de coisas, e a gente vai, depositou tanta confiança lá na igreja, porque a igreja é isso, aquilo mais, e de repente se sente traído, e como se alguém lhe puxasse o tapete. Assim estava o coração de Elias, dizendo: Senhor, eu fui o único que sobrou, o único que guarda a tua palavra, o único que não se dobrou diante de Baal. E aí Deus vira para ele e falou: não, Elias, nada fugiu do meu controle. Você está achando que você está desesperado aí na caverna se escondendo? Por quê? Porque acabou? Israel se perdeu e agora acabou, meus planos foram frustrados? Não, bonitão, não. Tem cerca de 7.000 homens que eu preservei, Elias, que não se curvaram diante de Baal, e a sua boca não beijou aqueles ídolos. 7.000 homens. Você não está sozinho, não. Eu nunca perdi o controle de absolutamente nada. Aleluia. Muitos de nós estão enfiados numa caverna, se escondendo das coisas, com medo porque alguém soltou alguma coisa, alguma palavra, alguma voz, de como se determinasse alguma coisa. E aí a gente começa a procurar, sabe? Porque a gente quer sair da caverna, ninguém quer ficar lá dentro, mas ele estava lá se escondendo, ele estava lá preso, travado.
E aí a gente começa a procurar por coisas grandiosas. Quem é servo de Deus aí? Quem é filho de Deus? Quem é que Deus usa com poder aí para botar a mãozona na minha cabeça e começar a orar aí e eu me levanto finalmente? Quem é que pode aí, ou quem é que tem, conhece uma palavra que vai dar o acalento no meu coração? Eu acho que eu vou participar daquele congresso que não sei o quê. Tá vindo o apóstolo Huachachara lá da Guatemala, que esse homem, sei lá, é Jesus Cristo Huachachara. Eu vou lá naquele negócio lá, que ele vai ali ter poder de Deus e tudo mais, procurando coisas grandiosas, meu irmão. E os olhos se desviaram, começaram a olhar para tudo, mas se esqueceram de olhar para o Mestre. Como nós cantamos aqui, a música do barquinho, as pessoas se desesperaram, tinha Jesus ali no barco. Aquele barco afundou, meu irmão? Afundou ou não afundou? Não, né? Não afundou, mas o de Paulo afundou. Aquele não afundou. O de Jonas afundou? Não, mas jogaram o Jonas para fora. Ninguém aguenta crente chato, meu irmão. Crente que está desviado e fora dos caminhos, joga para fora do barco mesmo. Jogaram o coitado da água lá. E nem a baleia aguentou, né? Porque é um grande peixe, suponho que seja a baleia, que tenha lá em Nhaque. Depois de 3 dias ela... Que treco indigesto. Esse crente desviado aqui, jogou ele para fora. Às vezes a gente está procurando em coisas grandes. E olha para tal coisa, idealiza que ali está uma saída para a gente. Achei uma porta. E sabe o que é legal? Porque você vai atrás, né? Aí quando você chega lá, você fala, putz, não era uma porta para eu sair. Ai, caramba, continuo na caverna. Busca aqueles ventos fortes que capazes de separar montanhas. Cadê o terremoto que vai fazer essa terra se mexer, se abalar e tudo mais? Sabe que eu e você precisamos, meu irmão? De algo bem simples. Tem coisa na vida da gente, sabe, um vetorzinho que tem dentro do coração da gente, que faz com que a gente se desvie pelos caminhos de Jezebel, faz pelo caminho de Baal, esse trocinho ali dentro, meu irmão, só tem uma pessoa que é capaz de transformar a nossa natureza. Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, mas quando Elias ouviu a sua mansa e suave voz, ele saiu da caverna. Nós precisamos do toque do Senhor na nossa vida. Só Deus é capaz de nos tirar da nossa caverna, meu irmão. Esse lugar fétido, escuro, que faz a gente olhar para os lados e não ver mais esperança, não ver mais saída. E olha para a esquerda e olha para a direita, e às vezes a caverna está movimentada, né? Porque você não está sozinho na caverna, às vezes tem um monte de gente enfiada lá, aí você está ouvindo aqueles funk, pelo amor de Deus, eu estou na caverna e vem colocar esse tipo, isso não é música, né? Desliga esse negócio aí. Aí começa aquele tumulto e você não consegue ouvir as coisas e fica aquele sururu todo. Todos nós precisamos do toque de Deus na vida da gente. Só Ele é capaz de nos tirar dessa caverna que às vezes a gente se enfia. Meu irmão, eu não sei o que é que você tem visto. Eu não sei quais frustrações você tem passado. Eu conheço as minhas. Como eu disse, eu sou tão igual a você como você é igual a mim. E a vida não tem sido fácil. Esses dias não tem sido fácil. Se fala muito em crise e tudo mais. E crise que desencadeia uma série de outros problemas. Porque quando abala o financeiro, amigo, né? Aí que a gente começa a ver se a gente tem confiança em Deus ou não. Se fala muito em crise, problemas e tudo mais, e a gente começa a recuar, é problema na igreja, porque alguém não me deu bom dia, ou não me deu boa noite, ou não me deram a oportunidade que eu achava que era minha, que era o meu ministério, alguma coisa assim. Começa a se dar passos para trás e vai se isolando até o ponto de se enfiar numa caverna e de lá não sai. Elias passou por uma depressão profunda. Não foi psicólogo que tirou Elias de lá. Não foram remédios que tiraram Elias daquela caverna. Mas quando ele ouviu a doce e suave, mansa voz do Senhor, meu irmão,
ele não só saiu, como pôs para fora toda aquela sujeira que estava dentro dele, tudo aquilo que apertava o coração, toda aquela engronha que ficava ali apertando e dizendo: eu sou o único, eu fiz tudo e não deu certo, e olha só que decepção, agora o plano de Deus se frustrou e tudo mais. E ele põe tudo isso diante de Deus, dizendo: Deus, falhou o plano, não deu certo. Mas ele ouve de Deus dizendo: não, que falhou, rapaz, você não sabe nem da metade da história, pode se levantar. Se levanta que a tua missão não acabou. Você vai ungir um rei ali, outro rei lá, e vai atrás do teu sucessor. A obra continua, nada acabou não. A última palavra é do Senhor. Sempre foi assim e sempre será. A sustentação do universo é na palavra de Deus. Enquanto Jesus mantém a sua palavra, meu irmão, o universo é sustentado. E a salvação, ela não é só para esses dias de hoje. Tem gente que acha que precisa do sangue de Cristo só hoje, para se chegar aos céus, para encontrar o caminho. A salvação e o sangue de Cristo, meu irmão, nos sustentam por toda a eternidade. Por isso nós precisamos do toque do Senhor, para deixarmos essa caverna. Nós precisamos que Deus fale conosco. Não é homem algum que vai dizer alguma coisa, que vai entrar no teu coração e vai apertar aquele botãozinho, porque esse botãozinho só Deus conhece. E nesses dias de muito confrontamento que a gente tem passado, no dia de hoje, Deus está disponível, assim como estava para Elias, lá no Monte Sinai, para dizer para ele: vem Elias, sai dessa caverna. Vem Pedro, sai dessa caverna. Mas Senhor, Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? O Senhor sabe, então apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus pergunta a ele se ele o ama, da maneira como Cristo o amava. E ele respondeu: não, Senhor, eu te amo de uma outra forma. Eu não consigo amar do jeito que você me ama. Então apacenta minha ovelha, Pedrão. Você me ama do jeito que eu amo, Pedro? Não, eu só consigo amar de uma outra forma. Então apacenta minha ovelha, Pedrão. Até que na 3ª vez, finalmente, Deus tirou Pedro daquela caverna. Falou: eu te levantei para ser pescador de homens. Não é para você voltar agora e pescar peixe, não. Você vai pescar homens. Através da vida de 11 homens e mais um que se achegou depois, Deus mudou o mundo, meu irmão. Transformou o mundo. Mulheres têm direitos hoje porque o mundo conheceu a Cristo. Porque vai em lugar onde o cristianismo não é permitido, vai ver como é a vida das mulheres lá. Então, mulheres, os direitos que vocês têm hoje é porque Cristo veio ao mundo. O mundo é totalmente diferente. Nós temos livros da maneira como nós conhecemos porque Cristo veio ao mundo. Toda a história da humanidade foi impactada porque Cristo veio ao mundo. E eu digo a você, meu irmão, nessa noite Deus está aqui, se manifesta presente aqui neste lugar, e Ele é o único capaz de apertar esses botõezinhos dentro de você, que são necessários para que você saia dessa caverna, que você insiste em permanecer lá dentro. Seja depressão, seja pânico, seja uma série de coisas que tem acontecido dentro de nós. Não há homem algum, não busquem homem, meu irmão. Não adianta buscar terremoto, não adianta buscar coisas grandiosas ou pequenas, porque coisa alguma é capaz de dar a você o alimento que a sua alma precisa. É só Deus quem pode, e só Deus sabe ministrar você como Ele sabe. Somente Deus. Há um louvor que diz: Deus, somente Deus. E é assim mesmo, meu irmão, somente Deus é capaz. Só Ele conhece as aflições que têm atingido o teu coração, é só Ele. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, que todos nós possamos ouvir a voz do Senhor, a mansa e suave voz do Senhor, nos chamando a sair dessa caverna. Porque Ele vai não só tirar você dessa caverna, mas vai tratar das suas feridas, vai te alimentar como fez com Elias, e vai lhe comissionar de novo para a sua obra, porque você tem valor para o Senhor. Muita gente brava, guerreira, que se levantou e fez tanta coisa e hoje é amedrontado. Hoje se senta e não tem coragem de levantar. Ou é por preguiça, aí é uma outra história. Como diz aquela piadinha, né? É outra formiga, né? Ou é por preguiça, ou é porque se esconde com medo, se frustrou, fica nesse lamento.
Ô pastor, mas antes eu era tão usado por Deus, antes Deus falava, me dava sonhos, me dava visões. Você acha que Deus mirrou a sua mão, guardou no bolso tudo que Ele ministrava a você? Não, meu irmão. Então é tempo de se levantar, porque Deus tem chamado com a sua doce, mansa e suave voz. Nós não somos guiados por esse mundo. As coisas da vida não ditam as regras na vida da gente. Quem diz o que é e o que deixou de ser é Deus tão somente. Sabe, meu amado, a gente olha para essa crise e começa a se preocupar. Bom, todo mundo se preocupa, né? Tem que se preocupar mesmo, né? Porque o negócio está feio. Há uma música por aí que diz que a coisa está feia, a coisa está preta, que não for filho de Deus, está na unha do capeta. Você já ouviu essa música? Tem por aí quem diga essas coisas. Mas quem é de Cristo, meu irmão, tem que se lembrar dos ensinamentos de Jesus, dizendo que os passarinhos são cuidados, as flores no campo são cuidados. E se Deus cuida com tanto zelo de toda a sua criação, por que não a coroa da sua criação, que somos você e eu? Por que seria diferente? Por que se amedrontar agora? Por que se esconder numa caverna? Sabe, querido, isso me faz lembrar os amigos de Daniel que disseram, olha, se Deus quiser, Ele tira a gente daqui, mas se não quiser, não tem problema não. Nós continuaremos louvando Deus da nossa salvação, é ali na fornalha ou é aqui fora. Você está se aproximando da fornalha? Está ficando quentinho? Né? Hoje de manhã os irmãos aí começaram a dar um tapa aí na igreja, que teve uma reforminha aqui atrás, estava bem sujinho. Tinha os irmãos aí que estavam parecidos com a chuva, né? Suado, né? Está quente aí, irmão? A vida está trazendo calor aí para você? Segundo Paulo, são leves e momentâneas tribulações. Ah, Paulo não tinha a menor ideia do que eu estou vivendo. Você tem ideia do que viveu Paulo? Por isso, meu irmão, nessa noite o que nós precisamos é do toque do Senhor na nossa vida. Nada mais, nada mais. Só ouvir a voz do Mestre dizendo, vem filho amado, vem como estás, destruído ou não, desmontado ou não, totalmente desfigurado, desfacelado. Deus, olha como eu estou, olha o meu estado. Você acha que Deus já não viu? Você acha que Deus não desejou que você estivesse aqui nessa noite? Por isso, meu irmão, fique de pé em nome de Jesus, que nós vamos orar.